e colegas, professoras da educação infantil. Estou aqui debruçado um pouco sobre a educação infantil, colocando algumas questões que me fazem refletir sobre a minha prática na sala de aula. Resolvi pegar novamente os livros do PNAE, a carta de apresentação do livro 0. Aproveitando uma chuvinha gostosa, falei, vamos estudar um pouquinho, né? O livro do PNAE 0 é a abertura, a carta convite, que vai colocar para a gente o que é essa proposta desse estudo do PNAE, dessa formação continuada de professores que aconteceu o ano passado e que ainda está acontecendo. A proposta é que isso não seja guardado, engavetado, mas que seja uma prática, uma reflexão, um material de estudo, que isso seja realmente proveitoso, que não seja simplesmente um estudo engavetado, mas sim colocado em prática. E pensando nisso, comecei a reler este material. E a carta convite me chamou muita atenção novamente. Por quê? Porque aqui será compartilhado, foi compartilhado no caso, e a gente, quando está estudando, a gente compartilha isso novamente e aponta algumas indagações da nossa área, com pessoas que realmente gostam de enfrentar os desafios, as questões, as demandas da educação infantil atuais, as consequências da era digital na educação. Então, esse material, ele nos traz uma proposta muito bacana. Ele foi feito por profissionais de áreas afins, né, da área da educação, da Universidade de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, também da Unirio, do Rio de Janeiro também, como profissionais em geral da educação infantil. Tem várias contribuições de professores de outros estados, que pertence também da educação básica, colegas de trabalho. Aqui não tem nenhum expert na área, mas tem a professora Janice, que gosta muito desses assuntos, que nos deixam com um pouquinho mais de curiosidade e que nos mostram que essas questões, elas derivam muitas outras perguntas e que, afinal, nós temos que estar o tempo todo em busca de melhorar, aprimorar. Então, o desafio aqui nas questões são essas. Por que exige tanto empenho, né, em estar nessa profissão? Por isso, porque estamos tratando de pessoas, estamos tratando de seres humanos, seres pensantes, e de crianças que vêm de diferentes tipos de família, diferentes tipos de criação, né? Com uma diversidade muito grande. E essa criança como ser único, que quando chega num lar, desde o momento da ideia da concepção da gravidez, ela já modifica toda a história de uma pessoa, de uma mãe, de um pai ou de uma família, tanto positivamente, tanto quanto nós já vimos e sabemos negativamente. Algumas são bem desejadas, outras não. Quem é essa criança? Quem é esse ser único, esse indivíduo singular que estaremos atendendo? Que estarão na nossa frente, no nosso dia a dia, no nosso ano letivo. Então, essa proposta, essas dúvidas, essas indagações, elas vêm sempre nos cobrando encarar esse desafio com muita leitura, com muita unidade, compartilhamento de ideias mesmo. Na base do convite, eles colocam essas interrogações, questionamentos, construções e reconstruções de significados e propõem, né? Vamos lá, vamos conhecer quais são essas indagações que o livro propõe. Qual que é a função da educação infantil no acesso da cultura escrita? É uma das questões que os demais livros também vão apontar. Qual é o papel, né, na formação de leitores? Como as crianças pequenas leem e escrevem? Que textos precisam ser disponibilizados para as crianças de forma que eles podem ser trabalhados? O que as crianças de 0 e 5 anos podem ler e escrever nas creches e pré-escolas, que é uma polêmica até hoje. Nós vamos falar um pouquinho mais no decorrer dos vídeos. Que temas, conteúdos, saberes e conhecimentos devem construir a formação de professor na educação infantil
para assegurar práticas que respeitem as especificidades das crianças dessa faixa etária. Essas perguntas e outras correlatas que estão no desenvolver desses livros do PNAE. Nós já o estudamos, lemos e agora nós vamos tentar debruçar um pouquinho mais sobre ele, lendo aqui, compartilhando, comentando, colocando alguns pontos de forma que quando a gente estiver precisando relembrar, os áudios nos ajudam. Às vezes nem sempre o material está em nossas mãos, né? Então, foram feitos vários seminários por esses pesquisadores que eu citei anteriormente, dessas faculdades, debates, muitos estudos, muitas pesquisas, muito material didático, pedagógico disponibilizado para a construção desse material final, que é o livro do PNAE. E aí eles fizeram esse panorama e enriqueceram com as práticas de vários professores, e nós vamos tentar falar um pouquinho disso, né? Uma das coisas que motivaram foi essa questão mesmo de que a subjetividade das crianças pequenas, muito pequenas, e os bebês. A proposta desse curso é fundamentar toda essa prática de acordo com as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, os DECINEI, de caráter mandatório, que está lá nas resoluções, né, de 2009, são vários os pontos que vão ser abordados aqui para garantir que esse material ele tenha um fundamento realmente profissional, no entanto, garantir que ele seja dentro das nossas diretrizes nacionais, principalmente alinhadas com o nosso documento BNCC. E aqui eles colocam alguns pontos das propostas curriculares da educação infantil que devem garantir, está lá nos nossos DCNEs 2009, garantir as crianças têm experiências de variadas linguagens, reconhecendo que o mundo no qual estão inseridas, por força da própria cultura, é amplamente marcado por imagens, sons, falas e escritas. Nesse processo, é valorizar o lúdico, as brincadeiras e as culturas infantis. Então, a cultura infantil, a linguagem, interação, subjetividade, assim como a educação e docência, leitura, escrita e outros, são conceitos, significados e inter-relações que serão explorados nesse curso. Essa é a ideia principal. Desvelar, né, seus sentidos nas ações das professoras juntos às crianças no momento da sala de aula, incluindo os bebês, tá, gente? Nessa elaboração, eles vão lidar com complexidade de temas, experiências diversificadas. Vocês vão perceber que alguns livros vão falar de estados diferentes, né? Mas como que a gente tem que propor, respeitando a diversidade, respeitando o currículo, mas propor atividades que estejam embasadas dentro dos DCNEs, dentro da Base Nacional Comum Curricular. Então, vários textos vão ser colocados, vários autores importantes que contribuíram e contribuem até hoje, são muito utilizados para aprimorar o nosso conhecimento na nossa prática pedagógica. Produções que algumas foram juntadas, acumuladas, assistidas durante algum tempo para poder estar aqui neste material. Então percebe-se que é um material rico e foi muito trabalhoso, custoso para chegar a esse finalmente. Então eu tenho que dar muito valor e aproveitar bastante. Daqui a pouco vamos ler mais um pouquinho.